Ao fim de mais uma temporada da NBA, cheia de surpresas e decepções, vimos alguns jogadores que não conseguiam ser produtivos há algum tempo ou até nem jogavam mais na liga, o que colocava suas carreiras em questão, mostrarem nessa temporada que ainda podem jogar, revivendo e em alguns casos até salvando as suas carreiras, e nesse vídeo vamos ver 5 exemplos. Número 5. Dwight Howard. É verdade que os números de Howard não sofreram grandes alterações. Claro que ele não é mais aquele pivô dominante e atlético de alguns anos atrás, mas continua sendo uma máquina de duplos-duplos. Porém, nesse caso, a carreira dele sofreu muito, não por causa de seu jogo, mas sim por causa de sua atitude. Depois de sair brigado do Lakers e do Rockets, o atleta foi para Atlanta, sua cidade natal, tentar achar um novo time. Mas depois de apenas uma temporada, ele foi trocado, com fontes dizendo que os atletas do Hawks comemoraram um monte a sua saída, quase como se tivessem ido às finais ou algo assim. Por causa disso, muitas dúvidas foram colocadas sobre Dwight, especialmente sobre seu caráter, e o seu futuro na NBA estava até em jogo, porque mesmo sendo um bom jogador, poucos times estavam dispostos a arriscar trazendo alguém com um histórico tão grande de brigas com companheiros e de reclamar publicamente de seus técnicos. Sendo que em todos os times que ele passou envolveram uma saída com alguma espécie de drama. Ele foi para o Charlotte Hornets sendo trocado quando ele fazia uma sessão de perguntas e respostas com seus fãs em uma rede social, descobrindo que havia sido trocado ao mesmo tempo que todo mundo basicamente. Muitas questões foram levantadas sobre o atleta, mas nessa temporada parece que ele conseguiu se encontrar no Hornets. Na verdade, seus números até aumentaram um pouco, com 16 pontos e 12 rebotes de média ao final da temporada, e até agora ele não falou nada de muito controverso. Agora é esperar e ver se Howard finalmente aprendeu como lidar com seus companheiros e técnicos, e esperamos que sim, porque nesse caso, a sua carreira começa a entrar em risco se ele continuar agindo daquela maneira. Número 4. Victor Oladipo. A carreira dele não estava em perigo, isso é verdade, mas quase toda a NBA já aceitava o fato que Oladipo era um bust, considerando que ele foi a segunda escolha do draft de 2013 e até o início da temporada ele não tinha evoluído seu jogo, na verdade estava em declínio. Sendo trocado e enviado ao Indiana Pacers, era um novo começo para o atleta e podemos ver que ele realmente aproveitou essa oportunidade. Se tornando o líder do time basicamente, ele finalmente começou a jogar de maneira que todos esperavam, acabando a temporada com 23 pontos e liderando a NBA em roubos de bola com 2,4, sendo selecionado como All-Star, All-NBA e All-Defensive, tudo nessa temporada. Com isso, o jogador se estabeleceu como um dos melhores de toda a NBA e mudou a opinião de muita gente, mostrando exatamente o porquê ele foi a segunda escolha, e parece que só precisava achar um time novo para mostrar isso. Com incríveis atuações, ele já se estabeleceu como o melhor atleta do time e ainda pode evoluir e melhorar alguns aspectos do seu jogo. E considerando que ele só tem 25 anos e ainda não chegou em seu auge, ele ainda pode jogar muito mais, e tudo indica que ele terá um futuro muito promissor na NBA. Número 3. Julius Randle. Sendo a 7ª escolha do draft de 2014, a vida de Randle não foi das mais fáceis. Primeiro, ele perdeu toda a sua primeira temporada por causa de uma lesão, atrasando seu desenvolvimento, e nas próximas 2 temporadas não se viu muita evolução do jogador e o seu jogo foi colocado em dúvida, principalmente por causa das decisões que ele tomava quanto a arremessos e passes. Jogar no Lakers, uma equipe em reconstrução, parecia o ideal, mas mesmo assim ele não conseguia se estabelecer na equipe ou se destacar, e estava até fora de forma. Porém, antes do início dessa temporada, vimos o que o atleta postou, mostrando que ele estava treinando um monte para ficar em forma, resultando em uma incrível transformação naquele período de tempo. Além disso, nessa temporada, vimos ele jogar de maneira bem mais inteligente, tomando decisões bem melhores, principalmente nos arremessos, aumentando seus números de pontos ao mesmo tempo que aumentava seu percentual de acertos. O Lakers ainda trocou o Larry Nance, jogador da mesma posição que Randle, o que mostra uma certa confiança nele. O único problema é que seus minutos ainda não aumentaram, além dele atuar em 5 formações diferentes durante a temporada, algumas como titular, outras como reserva. Outro problema é que esse é seu último ano de contrato, e alguns atletas jogam tudo para conseguir assinar um contrato que vale um monte e depois cai de produção, e não sabemos se Randle é um desses. De qualquer forma, sua evolução é visível e esperamos que mesmo que ele fique no Lakers ou vá para outro time, ele continue se esforçando para melhorar ainda mais seu jogo e continue mantendo sua forma física.
Número 2. Tyreke Evans. Toda vez que eu falo o nome de Evans, eu me lembro de como as lesões são cruéis e o que ele poderia ter se tornado se tivesse conseguido se manter saudável. Vale lembrar que esse é o mesmo jogador que teve 20 pontos por jogo em seu ano de calouro e era supostamente para se tornar uma das maiores estrelas da liga no futuro. Só que isso foi em 2010 e os anos se passaram e ele nunca mais conseguiria repetir esses números e dificilmente ele conseguiria jogar em 100%. Essa temporada não foi diferente, felizmente, com ele perdendo quase metade dela por estar lesionado, mas seus números nesse ano foram muito melhores. Ele conseguiu chegar à marca de 19 pontos por jogo, e mesmo que ele nunca mais se torne aquela estrela que se era esperado, as chances dele fazer parte de um time, principalmente vindo do banco, como um sexto homem, como Eric Gordon ou Lou Williams, aumentou bastante e acredito que várias equipes gostariam de tê-lo para fazer essa função. Aos 28 anos, ele ainda tem algum tempo pela frente se ele conseguir se manter saudável, e depois da última temporada, quando ele quase não jogou, sendo trocado na metade dela, é bom ver ele conseguindo ser efetivo e aumentando as suas chances de se manter na NBA, sendo parte fundamental de algum time, até de equipes que podem disputar o título. Número 1. Michael Beasley. Falando de um potencial desperdiçado, Beasley entrou na NBA com o céu como seu limite, e muitos afirmavam que ele ia se tornar uma estrela. Porém, a sua atitude, desde antes dele entrar no draft, já traziam preocupações. Na verdade, ele quebrou as regras da NBA na primeira oportunidade, quando ele e mais 2 jogadores violaram o programa de transição de calouros por levar mulheres para o quarto do hotel. Depois, ele teve que ir para a reabilitação, além de aparecer em fotos com que parecia maconha, e estar desmaiado em um bar com um monte de garrafas vazias. Esses problemas continuaram seguindo Beasley por toda a sua carreira na NBA, além de outras confusões com a lei que eventualmente custaram sua permanência na liga, com o atleta indo atuar na China, já que nenhum time queria ele. Mas agora parece que ele está reencontrando seu caminho. Nessa temporada pelo New York Knicks, ele atuou em mais de 70 jogos, algo que não acontecia desde 2013, produzindo 13 pontos e 5 rebotes saindo do banco na maioria dos jogos. Além disso, as notícias que citavam seu nome aconteceram por causa de seu jogo e não suas atitudes, com o que muitos já consideravam ser um ex-atleta da NBA, conseguindo 4 jogos com mais de 30 pontos. É claro que com todo esse histórico envolvendo o nome de Beasley, e acredite, as controvérsias não são pequenas, ainda é cedo para falar se ele conseguiu se estabelecer de vez na NBA. Porém, se o jogador conseguir manter seu nome longe das notícias negativas, é possível que ele ainda tenha um futuro na liga e não tenha mais que ir jogar no exterior. A situação de alguns desses atletas é mais extrema do que a de outros, mas a verdade é que todos eles conseguiram temporadas positivas, mudando a opinião de muita gente e possivelmente aumentando as chances de seu futuro na NBA. Obrigado e até a próxima.